Pessoal, boa tarde, tudo bom? Vou fazer um vídeo rápido aqui para falar sobre as quartas de finais. Sabemos que ontem já jogaram Palmeiras e São Paulo. Vamos falar dos pouquinho maiores, né? Que passaram, no caso. Palmeiras conseguiu passar aí do Capivariano, né? Capivariano. E o São Paulo do Red Bull. Hoje joga Corinthians com a Portuguesa, no caso Portuguesa e Corinthians, e Novo Horizontino e Santos. Então, no caso, deu a lógica até agora, né? Vamos torcer para que continue dando a lógica, né? E que a gente possa ter aí uma semifinal com os 4 grandes. Como eu sempre falei, para mim o Santos até que não está jogando mal, não tenho essa de ter medo de outros times. O que eu tenho medo é o Santos jogando em gramado sintético, né? Eu acho que o Santos jogando num gramado, num gramado normal, né, de time de primeira divisão, com esse time que o Santos está aí, desculpa, não estou falando que é favorito, mas tudo pode acontecer. Agora, gramado sintético, aí já não joga Gabigol, aí já não joga Neymar, esse é o problema, né? Dando uma boa tarde aí para quem entrou. Lembrando que vou fazer esse vídeo aqui para a gente tirar uma resenha rapidão aí. E depois do jogo, Deus quiser, uma resenha top, né? Para a gente falar sobre os outros times. Aliás, o Corinthians joga mais tarde, acho que é 8h30, né? Se eu não me engano, né? Devesto. E aí, Edinho, tamo junto, irmão. Pô, obrigado, irmão, mais uma vez aí comentando. O cara top sempre tá comentando nas nossas lives, nas nossas postagens. Tamo junto, irmão. Obrigado, velho. Você é o cara. Obrigado aí por quem compartilhou. Devesto compartilhou. Obrigado, irmão. Lembrando, quem estiver assistindo, não seguir Craques da Resenha, Edinho Bezerra. Começa a seguir aí pra gente estar trocando ideia. DJ Ricardo, 4 grandes, kkk. De grande, só o Santos. É igual eu estava pensando, né? Lógico, cada um acha que, vamos supor, Santista, o Santos é grande, aí o São Paulino, o São Paulo é grande, palmeirense, corintiano fala a mesma coisa. Mas a gente tem que ter essa resenha, cara, tem jeito. É brincadeira aí, a gente tem que tirar a onda mesmo, mas tamo junto. Eu tô falando, tomara que passe aí, né? Palmeiras e São Paulo já garantiram as vagas na semi, torcer para que o Santos e o Corinthians façam a mesma coisa, não quero que fique fora não. Tem que ser os 4 aí, e se enfrentar, e vai 2 para a final, e é isso aí. Vamos ver quem é campeão. Eu tô até, não vou falar que estou empolgado pelos 6-0, não é isso, tá? Porque tem muita gente falando, foi 6-0, mas o time era fraco. Concordo, mas eu não tô empolgado ou contente por causa do resultado, e sim porque eu tô vendo que o time está começando a jogar bola, né? Começando a jogar. Fábio Bonfante, boa tarde, Edinho, vamos Santos. E aí, Fábio, tamo junto, irmão. Tomara que a gente consiga essa vaga aí, né, cara? Sabemos que o Novo Horizontino não é fraco, tá, gente? Na tabela é o primeiro colocado, tá? Da primeira fase. Se eu não me engano, eles meteram, acho que foi 4-0 no Palmeiras lá, né? E hoje é o Santos que vai jogar. Então, mas como não é gramado sintético, acho que é gramado natural lá, não vi ninguém nem comentando sobre isso, então eu tenho grandes expectativas aí que o Santos consiga um bom resultado. Mais comentários aqui, vamos lá. Gé Marcelino. Sou tricolor, mas Santos é grande, cara. Tem que tirar as laranjas podres da diretoria. Menino aqui, ó, Gé que falou, ele é São Paulino, concordo. Inclusive, cara, eu tiro o chapéu para o São Paulo e para o Corinthians, que já fizeram isso, né? O São Paulo já mexeu na diretoria, Júnior Casares, né? Casares, aquele cara, né? E o Corinthians também tirou aquele outro, porque o Santos tem que fazer a mesma coisa. Porque a gente sabe que esses clubes, o São Paulo, cara, para mim, eu digo assim, o São Paulo era para ser o maior clube do Brasil. Por que o maior? Pô, olha o estádio que vocês têm, cara, Morumbi, todos os times jogavam lá. Então, quer dizer, quando o São Paulo jogava em casa, ganhava dinheiro. Quando o São Paulo jogava fora, os outros jogavam no estádio do São Paulo e o São Paulo ganhava dinheiro do mesmo jeito. Então, o São Paulo sempre teve o maior estádio aí, cara, não tem como ficar numa situação ruim, um estádio desse tamanho, lotando jogos, alugando, não tem como estar numa situação ruim.
Então a gente vê que isso é diretoria. Porque o que dizem do Santos? O Santos tem que ter um estádio maior, porque senão vai travar. Peraí, mas o São Paulo tem um estádio maior. Então por que não é o maior do Brasil? Né? Então isso prova que o problema não é time, não é estádio, não vamos lá, jogadores. O problema é a diretoria. O São Paulo é o exemplo disso. Né? A gente vê que o São Paulo não está numa fase muito boa, mas como não está? Né? A gente vendo aí o São Paulo com estádio para 60, 70, sei lá, até 80 mil pessoas, que o bombeiro não deixa, mas um estádio desse tamanho, uma capital, e não tá numa situação boa. Então a gente vê que isso aí, cara, é diretoria. Então, diretoria mal, né, ruim, acaba com qualquer clube. Vamos voltar aos comentários aqui, vamos lá. Izinho, vamos ganhar Santos. Show, irmão, bora pra cima. Nicolas TJ69, hoje é nóis. Aê, Nicolas, ó a foto do molecão top. Hoje é nóis, se Deus quiser. Cara, eu acertei o último placar, quem viu minhas lives, eu falei que o Santos ia meter 6-0, acertei o placar exato no... Como que é? Esse último... Velo Clube. Eu acertei o placar, velho, eu falei 6-0. Nas minhas lives eu falei, eu tava lá, né, fui assistir o jogo, as pessoas que estavam do meu lado, eu brincava, hoje é 6, as pessoas ficavam olhando pra minha cara, a gente não se conhece, né? Daqui a pouco o Santos fazia um gol, 2 gols, 3 gols, já tinha gente olhando pra minha cara. Quando fez 4-0, puto, falou que era 6, eu falei, falta 2. Fez o quinto, eu falei, falta 1. Quando fez o sexto, cara, as pessoas que estavam do meu lado, tudo dando risada, eu não acredito, pô, tu falou que era 6-0, eu falei, então 6-0, irmão, falei pra vocês. Aí o Santos fez um gol, 7. Aí o pessoal olhou pra minha cara, eu falei, não, se fizer a mais, tá valendo, né? Mas aí foi impedido, aí voltou e 6-0. Puta, foi maior sarro. Então, eu cravei o placar do Santos e Velo, e hoje eu acho que o Santos vai ganhar. É tipo assim, tem aquele placar que você acha que vai acontecer e tem o que você quer, né? Eu acho que pode ser um 3-2 pro Santos. Eu acho que pode ser um 3-2 pro Santos, esse time não é besta, tá? Então, acho que pode ser um 3-2 para o Santos, mas eu quero que seja 3-0. Então, eu quero que seja 3-0, mas provavelmente o Santos vai tomar gol, né? Mas tomara que o Santos tome gol, mas consiga fazer mais do que tomou, né? Lembrando, tem um cara que, para mim, é um cara que ajuda muito na bola aérea, tanto no ataque quanto na defesa, é um cara muito contestado pelo valor que veio, que é o Tassiano, mas quando ele está em campo e é um escanteio contra o Santos, eu fico mais tranquilo, porque eu sei que ele ajuda muito. Então o Tassiano, para mim, ganhou muito ponto. Rafael. Edinho, tamo junto. Obrigado, Rafael. Tamo sim, pô. É nóis. Jé, olha o São Paulo, melhorou bastante depois que tirou o Casares. Isso, Marcelino, é isso que eu tô falando. Elogio o São Paulo e o Corinthians pelo que eles fizeram aí na diretoria. Leandro Sisto. Bora pra cima, Santos. Show, show. Obrigado aí por quem tá assistindo, comentando. Tô vendo que tem muita gente que nem é santista e tá dando moral. E eu agradeço de coração. Guilherme Pedroso, é difícil passar pelo Novo Horizontino. Eu sei que é difícil. Por isso que eu estou falando, eu queria que o Santos metesse uns 3-0, mas eu sei que não é fácil. Então, se o Santos ganhar de 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, não interessa. Eu quero que passe, só isso. Eu sei que é difícil sim. Kelvin Eduardo, hoje vai dar peixe, bora. Se Deus quiser. Rafael, hoje vai dar Santos e Portuguesa. A Portuguesa tá jogando? Ah, puta, desculpa, Rafael. Tá falando a Portuguesa de São Paulo, é que eu sou de Santos, tem a Portuguesinha aqui, e a Portuguesa jogou esses dias e tu me confundiu, desculpa. Então, no caso, o Rafael tá querendo dizer que o Santos passa pelo Novo Horizontino e a Portuguesa pelo Corinthians. Eu preferia que o Corinthians passasse com um empate, porque o Corinthians passando com um empate, eu acho que dá Santos e Corinthians, Por quê? Porque eu não quero que o Santos jogue com o Palmeiras no Allianz, porque lá é gramado sintético. Se for em outro campo, ok. Mas gramado sintético, provavelmente não joga Neymar e Gabigol, aí já quebra nós. Não, como eu falei, todos são jogos difíceis, mas não é pelo adversário, sim pelo próprio Santos, que tem jogador que não joga no sintético. Flávio, que vale uma boa amizade, tamo junto, sempre, igual eu falo para as pessoas. Eu tiro onda, eu brinco, mas a gente tem que ter responsabilidade no que a gente fala, nada de baixar o nível, entendeu? Vamos tirar onda, quer zoar o Santos, pode zoar, quer zoar o Edinho, pode zoar, mas sempre com respeito. Tamo junto, assim a gente vai longe. Weiner, é isso? Santos não passa. Cara, tomara que você esteja enganado, mas eu sei que é um jogo difícil. Corinthians vai sofrer, mas Corinthians vai sofrer para ganhar. Então, é igual eu tô falando, eu gostaria
que o Corinthians passasse, não quero que fique fora, que o Corinthians passasse empatando. Para quê? E o Santos passasse, lógico, ganhando, para dar Santos e Corinthians. Porque pelo menos na Arena Corinthians, o gramado é aquele misto, né? E eu acho que os caras jogam lá, Gabigol joga lá, Neymar joga lá. Agora, se for pro Allianz também, eu sei que o Palmeiras jogou em Barueri, mas eu não sei se ele vai jogar em Barueri de novo, mas eu acho que Barueri também é sintético, né? Mas eu gostaria que o Santos passasse para jogar contra um clube com gramado normal. Puta, se desse, eu acho que não dá, mas se desse um Santos e São Paulo, para mim, seria ideal para o time jogar, né? Souza XK1. Fiquei feliz vendo o Lautaro, que o Lautaro não joga hoje. Porra, só você? A nação do Santos inteira, cara. Me diz aí, que nem eu falei, o único jogo que o Santos jogou que meteu gol foi o que ele não entrou, né? Que foi o Velo. Foi o único jogo que ele não entrou. E esses dias, cara, eu tava vendo compartilhar aquele vídeo, Santos e Palmeiras, né? Que ele errou a cabeçada lá sem goleiro. Câmera lenta. O cara pulando na frente dele e ele cabeceia para baixo. Aí teve gente ainda que falou, não, o jogador do Palmeiras bloqueou ele. Não bloqueou, cara. Ele cabeceou para baixo, sendo que o cara estava na frente dele. Se ele cabeceia reto, só encosta a cabeça. Era gol, 1-0 o Santos contra o Palmeiras. E o Lautaro perdeu um gol sem goleiro. Muito ruim, muito ruim. E detalhe, né, gente? Por que ele não sai? Porque foi o Matos que contratou ele no Cruzeiro. Então o Cruzeiro empurrou ele para o Santos porque o Matos está aqui. Aí era para devolver e o Matos não devolveu porque está aqui. Então provavelmente ele está quebrando um galho para o Cruzeiro, que foi ele que trouxe esse ruim Lautaro para o Cruzeiro e o Cruzeiro empurrou para o Santos porque o Matos veio para cá. Heitor, hoje o Neymar vai brocar. Putz, se o Neymar metesse uns 3 hoje, hein? Igual fez no Juventude, né? Putz, ia ser top, hein? Cara, Gabigol é chatinho. O Ainer falando com o Eduardo. Fala que o Eduardo é iludido. O mais falado... O nome mais falado, né? Money. É isso? Você mora em São Paulo? Não, moro em Santos. Deixei até aberto aqui, ó. Para quem não conhece, aqui é a Serra atrás de mim, então sempre quando tem jogo do Santos eu acabo vendo a torcida do Santos descer, que atrás é o Sabuó e lá atrás é a Serra, porque tá chovendo e tá com muitas nuvens, mas dia normal você consegue ver a Serra de boa. Rodrigo 19, Novo Horizontino 4-0 no Santos. Eita porra, calma, é o Santos, não é o Palmeiras não, pô. Quem tomou 4 foi o Palmeiras. Bernardo, vai ser que horas? Ou, no caso do jogo do Santos é às 16, daqui a pouquinho, e o do Corinthians eu acho que é 8h30, se eu não me engano é isso. Mas o do Santos é 4 horas, daqui a 45 minutos. César, hoje da Santos, a camisa pesa nessas horas. Tomara, irmão, tomara. O menino perguntando onde eu moro, já falei. O Ainer, Novo Horizontino ganhou do Palmeiras, que é melhor. Imagina vocês. Então, cara... Mas o Santos, ele voltou algumas peças, né? O Santos estava muito ruim, mas o Gabigol, teve jogo que jogou, teve outro que não, Neymar não, o Arão ficou fora alguns jogos, o Bom Tempo também, então chegou o Moisés, chegou o Rony, o time é outro, cara, entendeu? Eu não estou dizendo que o Santos é o melhor do mundo, não, mas o time é outro, né? A gente viu um ataque aí com Lautaro, Cabadeiro, né? E agora a gente... Guilherme, que eu não gosto, tá? Agora a gente consegue ver Moisés, Rony, Gabigol, Neymar. O próprio Tassiano melhorou muito, né? Então, são caras que eu acho que vão ajudar o Santos aí nessa reta final. Já respondi o menino aqui, perguntando se eu moro em São Paulo, mas já falei isso, moro em Santos. O R aqui perguntando, Neymar é titular? Até onde eu vi, sim. Neymar vai entrar titular. Eu preferia, vamos supor, se o Neymar puder jogar o jogo inteiro, ok. Agora se fala assim, não, o Neymar não pode jogar o jogo inteiro. Pô, então coloca no segundo, velho, sabe, no intervalo. Eu acho que seria melhor. Mas, vamos lá. Vamos lá. O mais falado perguntando se eu moro em São Paulo, mas ele perguntou várias vezes, é que não tinha chegado no teu comentário ainda, tá? Por isso que eu só respondi agora, sou de Santos. O SSKS perguntando, será que o Santos ganha? Cara, eu acho que sim, apertado, mas ganha. DJ Ricardo, respeito o São Paulo, eu também, eu gosto do São Paulo. Wainer, São Paulo é o maior do Brasil, não precisa rivais. Achar que São Paulo ganhou... Peraí. Wainer,
O São Paulo é maior do Brasil. Não precisa rivais achar. São Paulo ganhou tudo e nós é gigante. Cara, eu não estou contestando. O que eu quero dizer é que o São Paulo está numa situação ruim, até financeiramente, por causa da diretoria. Se o São Paulo não tivesse uma diretoria ruim, o São Paulo estaria no topo. Hoje o São Paulo não é, o melhor time do Brasil. O São Paulo tem mais conquistas internacionais, no caso, né? Ganhou 3 mundiais, o Santos só ganhou 2, 3 Libertadores igual aos outros, né? Mas, tipo assim, a situação do São Paulo não está muito boa, mas como eu estou dizendo, por causa da diretoria. Torres, Santos tem que ser de São Paulo. Concordo, cara. Eu acho que a gente tinha que tirar o Santos da mão da família Teixeira. Infelizmente, muitos sócios gostam do Marcelo Teixeira. Por isso que eu peço para quem for torcedor do Santos se associar, né? Para poder votar para tirar Marcelo Teixeira. Então, quem não for sócio, se associa. Nesta eleição você não vai conseguir votar, mas na próxima você consegue. E aí, assim, a gente consegue tirar a família Teixeira do poder e, quem sabe, ter uma arena na capital, né? Voltando aos comentários que passou. Deixa eu ver onde eu parei. Menino falando que está em BH, isso? Lirtoy, salve, aqui é Palmeiras. Show, irmão. Aqui é resenha, pode comentar, não tem dessa não. Palmeiras já passou. É igual eu falei, eu gostaria que se o Santos passasse, enfrentasse Palmeiras na final. Por que final? Porque são 2 jogos. Se for só um jogo na casa do Palmeiras, aí o Santos roda, porque não vai jogar Neymar, não vai jogar Gabigol, aí complica tudo. Alain Bruno, quem pegou a pedra maior foi o São Paulo. No caso, a maior pedreira não, cara, não foi não. Foi o Santos. Assim, dos 4 foi o Santos. Corinthians pegou a Portuguesa, beleza. Palmeiras pegou o Reba, foi o Capivariano, fraco. O Santos pega o Novo Horizontino na casa deles. Novo Horizontino tá chato. Inclusive, meteu 4 no Palmeiras, né? Todo mundo sabe disso. Vamos lá. Borges, estou aqui em NH, deve ser BH, isso? Deve ser isso. César, lá de Santos. Rafael, Santos vai ganhar de 2-0 com os 2 do Gabigol. Show, irmão. Eu acho que, um cara que muita gente não dá importância, até pelo valor que ele veio, é o Tassiano. Pô, o cara é chatinho, mano. O cara sempre deixou dele, hein? Romildo Silva, gol do menino, outro do Zé Ivaldo. No caso, um gol do Ney e um do Zé Ivaldo. Cara, Zé Ivaldo fazer gol, eu não queria nem que ele jogasse, cara. Mas se ele fazer gol, tá valendo. João, Neymar, melhor do mundo. Concordo. É polêmico, mas eu acho que o Neymar, as pessoas não gostam muito da minha opinião, é só a minha, tá? Muita gente não acha. Mas o Neymar, para mim, é o segundo maior jogador da história, só perde pro Pelé. Depois, a sequência... cara, tem um espinho bem do meu lado, um cacto. Aí a sequência, Ronaldo, Romário, Messi, Cristiano, aí eu nem ligo. Mas para mim é Pelé e Neymar. Álvaro Monteiro, na sua opinião, quem será o campeão paulista? Santos ou Palmeiras? Para mim é isso, Santos ou Palmeiras. Então, que seja o Santos. O Gabriel falando para cima dele, Santos. Alexandre Capristo, será que o Santos ganha? Cara, tô torcendo, eu acho que vai ganhar apertado, mas tomara que ganhe aí. Eu acho que ganha apertado. Novo Horizontino é chato, cara. E como todos sabem, já goleou o Palmeiras lá, né? User falando, boa tarde, Edinho, você tá certo. É o Heraldo. Opa, obrigado, irmão. Obrigado por comentar, cara. Eduardo, meu palpite 1-0 Santos, é isso? Deixa eu voltar aqui na hora que eu tava lendo. O TikTok tirou o comentário, mas eu vou voltar aqui. Eduardo, meu palpite Santos ganha de 1-0, gol do Gabigol. Show, tá valendo, moleque, tava ótimo. Juninho Barber, desculpa, irmão, nunca consigo ler, cara, não sou bom de inglês, mas é o Juninho. Novo Horizontino 1, Santos 2 de virada, é o time da virada, né? Sempre começa perdendo, tá valendo, pô, top. Júlio, vamos Peixe, 2-1 pro Peixão, show. Ricardo falando 2-0, Santos com 2 do Gabigol, top. Devesto,
Hoje está sendo pura resenha. É, meu irmão, é assim. E eu quero que depois do jogo continue esse clima legal. O jogo vai terminar umas 18 horas, umas 18h30, a gente vai fazer outro vídeo aí. Henrique, Guilherme começa bem na MSL. Ele estava bem no Santos também, né? Só que assim, gente, eu não gosto do Guilherme, tá? Por quê? Porque eu acho que o cara não é só dentro de campo, é fora de campo também. Saber o que fala. Tem muita gente que pede o Carille de volta, né? O Carille tinha que voltar para o Santos. Vocês não lembram o que ele fazia nas entrevistas? Que falava que o Santos não tinha pressão, que o Corinthians isso e aquilo. Então não adianta, cara, o cara ficar detonando os bastidores. Guilherme chegou uma vez num podcast cheio de gracinha, falando, sabe, falando gracinha. Faz um gol, se achava Deus. Quando errava, ninguém podia criticar o cara, que ele ficava chateadinho. Então é assim, o cara tem um salário de, sei lá, 300, 400 pau, não sei o salário do Guilherme, quando ele estava no Santos. Mas quer dizer, tu jogou bem, eu tenho que te elogiar. Aí tu jogou mal, eu tenho que ficar quieto? Não, tu quer elogio? Beleza. Mas quando tu jogar mal, eu também vou te criticar. E esse era o problema do Guilherme. Para mim, o Guilherme era um bom jogador para grupo, né, para manter no grupo, mas não para ser titular. A gente não tem que ter um Guilherme como titular do time, entendeu? A partir do momento que tu acha que o Guilherme tem que ser titular, teu time está muito abaixo, cara. Então o Guilherme poderia sim ser um bom reserva, só que na cabeça dele, ele era um Neymar. Então ele não queria ser reserva, ele quer ser titular, mas ele não tem futebol para isso. Aonde ele está jogando, o futebol é fraco. Ele vai fazer 2, 3 gols. Só que se ele vem aqui pro brasileiro, ele não joga em time nenhum, cara. Como titular aqui, time nenhum. Ele se amarrou no Santos, que o Santos, Série B e tal, fez uns gols no Paulista, mas, cara, é fraco, velho. Entendeu? Esquece os golzinhos de pênalti que ele fez e vê o tanto de gol que ele deixou de fazer. É fraco, Guilherme é fraco. Inclusive, aquela camisa dele, o amado Gol 13 mil, estava R$29 na loja do Santos. Quem quiser comprar, R$29. Camisa original, hein? O amado Gol 13 mil. Alan Bruno, hoje 3-0 para o Peixão. Mora em Araucária. Araucária. Show, moleque. Aí sim, hein? Esse é o cara, Paraná. User, Heraldo, 3-0 hoje, Edinho. Show. Tá valendo, cara. Eu só queria passar. Corintiano, hoje o Santos cai. Cara, você como corintiano tá querendo que o Santos caia. Eu não quero que o Corinthians caia, eu quero que o Corinthians passe. Mas passe com um empate. Aí é Santos e Corinthians, e eu acho que na casa de vocês ainda, hein? Dependendo do... eu acho que na casa de vocês. E eu não tô com medo, hein? Eu queria Santos e Corinthians lá. Nicolau, Ney, vai fazer 3. Show, caramba! Hat-trick do Ney. Capivara, Edinho, hoje vai ser 3-1 Peixão. Capivara, meu amigo, aqui, ó. Gente, para quem não sabe, eu estou em Santos, lá no fundo é a Serra Cubatão. Capivara que está comentando, mora lá no fundão, lá em Cubatão, hein? Daqui eu estou vendo tua cidade, hein, Capivara? Tamo junto. Henrique Alves, tem que ganhar hoje, é preciso, sim. Hoje 1-0 tá ótimo. Se o Santos ganhar, vamos supor, 2-0, 3-0, e o Corinthians empatar, eu acho que o Santos ainda passa o Corinthians e o jogo pode ser na Vila, hein? Semifinal na Vila. O São Paulo ontem, se ele passa com empate e o Santos passa, a semifinal seria na Vila também com o São Paulo. Mas São Paulo ganhou, então fez... São Paulo foi para... São Paulo estava com 13, é isso? Acho que o São Paulo deve ter ido para 16, se eu não me engano. Aí o Santos só pode ir para 15, então o São Paulo, o Santos não passa mais. Igual eu falei, eu só não queria que o Santos jogasse em grama sintética, só isso. O Juninho falando, Novo Horizontino 1, Santos 2, gol de Ney, de virada, porra. Isso aí ô Juninho, aí é cinema, hein, mano? Aí é cinema, hein? Alisson Daniel, tô com medo de dar zebra. Pela tabela, zebra é o Santos ganhar, né? Pela tabela. Só que a gente sabe que o nome e o time melhorou. Então, eu acho que o Santos ganha, cara. Não vai ser fácil, mas eu acho que o Santos ganha. Capivara, Edinho, tu viu as molecadas indo tirar foto com o Neymar e o Robinho? Morto, só olhando. KKK, fora Robinho. Olha, gente, o Capivara, ele não gosta do Robinho. Eu gostava do Robinho, gostava. Mas o que eu acho? Eu acho que você tem que surfar na tua onda. Pega a tua pranchinha, quando vir a tua onda, tu surfa, beleza? Se é a onda dos outros, deixa passar.
O Robinho, ele usa muito o nome do papai, né? Então, eu acho que vai ser um bom jogador. Eu acho que ele não é tão ruim, mas eu acho que ele tem que colocar o pezinho no chão e fazer o nome dele, né? O último jogo que ele jogou, eu não lembro, cara, se foi o Guarani ou a Chape, eu não lembro qual foi o último. Eu vou até ver, porque toda hora eu falo isso, mas esqueci o nome, o nome do time. O último jogo do Robinho. Ele ficou passando o pé na bola, o pé em cima da bola, né? Irmão, não produziu nada. Tu não é ninguém ainda. Então, primeiro, tu talvez de passar a bolinha em cima o pé em cima da bola, parte para dentro, faz um gol, dá um passe, faz outro gol, dribla, aí tu faz teu nome. Usar o nome do teu pai, né, para se promover, aí eu não gosto. Então, por isso que o Robinho tá sendo contestado aí no Santos. Capivara, Edinho, qualquer dia que você for fazer vídeo na frente do CT, me dá um toque no zap para mim ir. Show! Eu vou, a semana que vem, te dou um toque, Capivara. Semana que vem eu te dou um toque, beleza? A gente vai conversar aí. O Ed falando Miguelito, Miguelito eu gosto, hein? Eu acho que não vai ser titular, mas vai entrar. O Cafetinagem, SMLZX, comentou, sabe o Alan ofereceu mais dinheiro que o Corinthians para ele vir para o Santos. E outra coisa, o Alan, qual o Alan? Eu não sei quem é esse Alan. Só falar a verdade, eu sei que é o moleque do Palmeiras, o outro eu não conheço. Ele é corintiano, ele é do interior de São Paulo. Ele é daqui da minha cidade. Eu tenho uma camisa autografada dele e do Lino. Ah, eu não conheço, cara, esse cara. Eu não sei quem é esse moleque, não. Depois tu me dá um toque aí. Beleza? Juninho, São Paulo e Santos são os dois maiores do Brasil, historicamente e títulos. Sim. Sobre São Paulo e Santos, a única coisa que eu falo é o São Paulo, para mim, é o maior em títulos, né? Sem discussão, porque ele tem um Mundial a mais, acabou. O Mundial conta lá em cima. Se ninguém tiver 3 Mundial, não passou São Paulo. E o Santos é o maior em história, né? Por causa do Pelé, por causa das excursões. Então, para mim, Santos e São Paulo, o São Paulo maior em título e o Santos maior em história. Isso é incontestável, cara. O São Paulino que chegar a falar que o São Paulo tem uma história maior que o Santos, desculpa, tá mentindo. E o santista que falar que o Santos tem mais título que o São Paulo também está mentindo, porque por mais que o Santos tenha brasileiros a mais, acho que 2 brasileiros, o São Paulo tem um Mundial. Então, a partir do momento que o time tem um Mundial, se tu não tiver igual, tu tá abaixo. O nosso Vasco. Santos menor que o Vasco. Lá vem ele. Esse moleque é resenha. Pô, irmão, ninguém é menor que o Vasco, cara. O Vasco é o menor do Rio. E os de São Paulo são maior que o Rio? Como que tu acha que o Santos é menor que o Vasco? Para, pô. Tu já vem com tua gracinha, né, mano? Eu vou colocar o Vasco pra jogar com a Portuguesa de Santos, cara. Aí sim, você bate de frente. Vasco e Portuguesa Santista. Putz, comentário passou, cara. Tenho que voltar. Tô voltando, gente. Pedi aí quem estiver assistindo, compartilha, curte, né? Dá aquela tap-tap na telinha lá. Aqueles 2 toquezinhos na telinha que eu nem sabia, me ensinaram aí. E compartilha, quem não estiver seguindo, segue, dá uma força para nós. Lio do Vascaíno aqui. Capivaradinho, Giovanni honrou a camisa do Peixe. Esse é 10. Giovanni é meu ídolo. Um dos meus ídolos, né? Inclusive, ontem numa postagem eu escrevi lá que os caras colocaram a foto do Giovanni, top. Giovanni é da hora, cara. É ídolo. O cara é bom pra caramba. Eu gostava muito. O Arthur falando que sonhou que o Santos ganhava de 1-0. Tomara que se realize esse teu sonho aí. Sub-0. Quem acha que ganha o Paulistão? Pô, eu tô confiante, cara. Eu penso assim. Dependendo do jogo de hoje do Santos, que para mim é um teste legal, dependendo do jogo hoje, vamos supor, se o Santos se amarrar hoje e ganhar na cagada, esquece. Se o Santos ganhar com propriedade hoje, jogando bem, eu não falo, quando eu falo ganhar com propriedade, a gente não fala 10-0 não. Pode ser 1-0, mas jogando bem, sabe? Com um ritmo bom, uma boa postura em campo, entendeu? Se o Santos ganhar hoje com uma boa postura em campo, tem grande chance de ser campeão. Jonas, 3-0 com direito a gol de Inês. Show. Juninho, Otero é muito melhor que Rolês e Lautaro Dias. Otero, se eu não me engano, estava fechando ou fechou com o Criciúma. Eu gostaria de ver ele no Santos. Nem que fosse para entrar no segundo tempo, igual a gente está montando o elenco,
Tem que ter jogador para entrar no segundo tempo. Não dá para jogar no primeiro? Entra no segundo. Porque as faltinhas dele é chata, hein? Juninho. Oitavas, o Otero faz falta. Melhor que esses dois Wagner. Ah, tá. Tá respondendo alguém. Não, o Otero eu gostava dele, cara. O M. Martins falando Miguelito titular. Então, não sei se o Miguelito é titular, mas tem que jogar. Miguelito é bom. Guizinho, viu que o Fortaleza mandou proposta pro Ney. Ah. Pô, cara, desculpa, cara. Neymar é ou São Paulo ou no Rio de Janeiro ali, se o Flamengo quiser apostar. Desculpa, outro eixo, não cabe o Neymar. Não cabe, desculpa. Sem querer menosprezar ninguém, não tô nem dando nomes, mas o Neymar é São Paulo ou Rio, cara. Desculpa, se ele for para outro lugar, é porque ele quer. Ou vamos supor, os caras vão dar o clube para ele. Aí sim, tirando isso. Oitavo anjo. Mas olha o que ele está fazendo lá fora. Puta, é que eu não sei sobre o que comentário ele falou. Capivara falando, vende logo o Robinho, já era. Pô, se chegar proposta, vende. Não chegou não, Capivara. Os caras estão falando, não chegou proposta não, tá? BFR e S, é isso? Aqui é Botafogo. Show, irmão. Botafogo caiu pra caramba, né? O presidente da SAF lá tá zoando vocês, hein, mano? Por isso que o medo do Santos é esse, né? Colocar uma SAF e o cara zoar, porque o Botafogo, o cara lá ganhou título, ganhou um dinheirinho e nem o Santos pagou, cara. Se eu não me engano, ainda deve estar devendo do John e do Jair. Inclusive, ele até abateu uma dívida que o Santos tinha com o Atlético Mineiro, né, do Patrick, pelo Jair, porque ele não estava pagando. Aí, o Santos caiu no transfer ban. Aí tem Botafogo devendo o Santos, Fluminense devendo o Santos, Vitória devendo o Santos e o Santos tomando transfer ban. É brincadeira, né? O Cafetinagem falando, vai no jogo, irmão? Nesse não dá. Mas na Vila eu sempre tô. Na Vila eu sempre tô. Capivara falando, tamo junto. Edson Ortiz falando que 3x1 pro Santos, top. Capivara Edinho, aí é Morro Nova Sintra, é da hora, fui muitas vezes. Não, aqui é o Saboó. Aqui atrás, essa parte é a Vila Progresso, que é a Vila Progresso, que depois da Vila Progresso é a Nova Sintra lá embaixo. Né? A Vila Progresso é esse topo mais alto, o Nova Sintra é embaixo, pra lá, beleza? E aqui, no caso, é Saboó, tal, pra lá é Cubatão. Obrigado por quem republicou, Capivara. Não que eu não goste, é que o cara não joga pra cima. Tá falando do filho do Robinho. Concordo, irmão. Concordo. Fica passando o pezinho em cima da bola, eu não gosto. Jefferson falando 3x1 pro Santos hoje. Edith Ons. Como fazer o nome dele se o técnico é Pardal? Tá falando do Robinho? Tiver falando do Robinho, o Robinho teve algumas chances, não que fossem boas chances, mas eu fiquei puto, cara, com o último jogo dele de ficar passando o pé em cima da bola várias vezes sem produzir nada. Mas eu acho que o Robinho deveria ter tido mais chances antes, né? Que só tinha bagre. Agora, com esse ataque, vai ser complicado para ele, hein? Cafetinagem. O último jogo do Robinho foi o do Corinthians, eu acho que foi do Corinthians. Cara, eu vou puxar depois. Foi um jogo que ele ficou passando o pé em cima da bola na lateral, tocou pra trás. Puta, não fez nada, irmão. Fez nada, cara. Ali eu fiquei puto, mano. Capivara Edinho, ele tem que fazer a jogada e ir pra cima. Sim, filho do Robinho, é isso que eu tô falando. Passando o pé em cima da bola e tocando pra trás, não adianta nada. BFR, Palmeiras é carrasco do Santos? Cara, não é questão de carrasco, é questão que a tia Leila ajudou bastante. E eu vou te falar que o Palmeiras ganhou muito do Santos com a ajuda de árbitro, né? Com a ajuda de árbitro, tá? Se quiser, você pode puxar que você vai ver. Até a final, né? Que foi Santos e Palmeiras do Paulista, teve aquele pênalti inexistente em cima do Hendrick, que o Everton chutou a bola rolando, né? Então, quer dizer, o Everton chutou a bola rolando, teve o pênalti que para mim não foi em cima do Hendrick, teve a cotovelada do Gustavo Gomes no Guilherme. Então, para mim, aí foram 3 ajudas da arbitragem, né? E o Klaus, sempre apitando finalzinha do Palmeiras em casa, né? Ferrou o Corinthians em um jogo, ferrou o São Paulo em outro jogo, ferrou o Santos em outro jogo, e é sempre jogo do Palmeiras em casa. É o Klaus, é o Klaus, é o Klaus. Aí é fácil, né, cara? Colocar um palmeirense para apitar uma final.
Celinho dando um salve. É, Celinho, top, irmão. O Edith tá falando Alan do Flamengo. O Alan do Flamengo. Um atacante, né? Eu não conheço muito bem não, mas acho que é um atacante. Alan, que era do Flamengo, ele foi pro Corinthians. Ah, não sabia. Mas eu acho que esse Alan era um moleque que jogou o Mundial, não sei o que, eu acho que caiu, né? Mas eu acho que é cabeça. Eu lembro que falaram que ele subiu muito, né? Tipo, tava se achando muito, aí é foda. Aí começa a fazer merda. O Felipe Bruno, Varmeiras, né, irmão? É. Palmeiras tem uma ajudinha aí dos árbitros, hein? Alex Mendes, acha que vai dar 2-0 Peixão. Ganhar, tô animado. Foi o Alex Mendes dizendo, também acho que vai ganhar, tomara. Torcer futebol. Torcer futebol respondeu para outro rapaz aqui falando, eu tô falando quem é o menor dos três grandes, Corinthians, São Paulo, Santos, Corinthians, São Paulo, Santos. Palmeiras nem entra. O Palmeiras, cara, se deu bem aí com a titia Lelé, né? Porque antes da titia Lelé entrar, Palmeiras, velho, tava igual. O que a presidente do Palmeiras falou? A tia Lelé. Ela falou: vocês esqueceram como vocês estavam antes de eu chegar, né? Se eu sair, vocês voltam para onde vocês estariam, né? Tipo, se eu sair, vocês voltam para a segunda divisão. Ela falou, cara. A tia Lelé zoou vocês. Falou que se sai, vocês caem para a segunda divisão. Ela falou. Agora, o que acontece? Quando ela entrou, começou... Porque todo mundo falava de arbitragem pro Corinthians, pro Flamengo. Depois que ela entrou, aí começou, né, a arbitragem, né? Dar aquela ajudinha pro Palmeiras. Aí ninguém reclama, né? Só ajudinha. Pênalti, é pênalti. Como que é aquele meia de vocês lá que fazia os gols de pênalti? Esqueci o nome dele agora. Pô, o cara fez uns 20 gols de pênalti, velho. Todo jogo pênalti pro Palmeiras. Pênalti pro Palmeiras. Pênalti pro Palmeiras. Aí os caras, mas pô, tu acha que não foi pênalti? A questão não é se foi ou não foi. A questão que é quando é para outro clube, não dá. Pro Palmeiras eles dão. Bola bateu na mão. Ah, mas teve intenção. Quando era para ser um pênalti contra o Palmeiras, o cara não teve intenção. Aí esse tipo de coisa é chato, né? Mas tem quem gosta de ganhar desse jeito, né? O Alex Mendes falando que tá animado. O Cafetinagem falaram que chegou a proposta do Chelsea pelo Robinho. Manda embora. Tchau. Tchau. O BFR falando que o Palmeiras é o menor de São Paulo. ISL, não podemos esquecer do Fora Marcelo Teixeira. Sim, todas as postagens eu coloco hashtag Fora Família Teixeira, tá, gente? Eu não coloco Marcelo, não. Porque o filho dele tá vindo aí, Marcelinho, tá? Que é a mesma coisa do pai, falou que tá aprendendo. Então, é Fora Família Teixeira, beleza? O Juninho falando, vou ver a escalação. Tchau, Edinho, vamos fazer uma live pós-jogo? Sim, pós-jogo vou fazer sim. Tomara que animado. O Torcer Futebol falando, Santos é menor de São Paulo. Santos é o menor de São Paulo. E posso provar. Desculpa, irmão. Não concordo com você. Mas é tua opinião, beleza? Opinião é uma coisa e realidade é outra. Não tem como um time com 3 Libertadores, 2 Mundiais, 8 brasileiros ser o menor. Não tem como, entendeu? Então, desculpa. Querer falar que o São Paulo é maior do que o Santos porque tem 3 Mundiais, ok. Agora o São Paulo, o Corinthians, que ganhou um Mundialito, e aquele Mundial fake contra o Chelsea, e o Palmeiras, que nem ganhou, não tem como falar que é maior. Pode falar, tá num centro urbano maior, né, uma capital, aí ok. Mas o Santos é da Baixada, infelizmente, o Santos está aqui e não vai sair daqui com a família Teixeira. Mas falar que é maior, não, desculpa. Alex Mendes, o Palmeiras joga com 12, contando com os árbitros. Não esquece o pessoal do VAR, hein? Não é só o árbitro de campo, não, tem o pessoal do VAR. ISL, esse torcedor nem entende de nada de futebol. Ó o Vasco, o Santos existe ainda. Ó, o nosso Vasco, obrigado por sempre estar comentando, irmão. Tá ligado que eu não discrimino ninguém, não. Vamos tirar onda mesmo. Mas tu sabe que o Vasco vai vir na Vila, né? Não é no Morumbi, não, hein? Vai vir na Vila e tomara que o Santos esteja completo. Cara, vai ficar ruim para vocês, hein? Passa.
Pode passar. Pode passar, filha. Pessoal, vou encerrar a live, que daqui a pouquinho vai começar o jogo. Peço aí para que me sigam. Vai ter o pós-jogo depois, beleza? 18h30, 19 horas, a gente vai fazer. Tomara que eu continue empolgado, né? A gente não sabe como vai ser o final do jogo, mas tomara que dê tudo certo pro Santos. Alex Mendes, o Santos é um time muito grande. Obrigado, Alex, é isso aí. O Haroldo falando 2-0. Vai passar. 2-0 para o Novo Horizontino em cima da Sardinha. Mas não vai, pode passar. Chatinha, mano. Minha filha aqui, cara. Capivaradinho, vamos ver o jogo. Já começa. Lá de Santos. Show. O nosso Vasco falando. Agora, sem o morcego do Coutinho, vamos ganhar fácil. Pô, mas o nosso Vasco, na moral, pô, ele era ídolo no Vasco, todo mundo teve elogiando o cara. Eu não entendo, pô. Não entendo o que aconteceu com o Coutinho desse jeito, da torcida criticar tanto o cara. Porque vocês queriam ele de volta, fizeram uma festa, e agora estão criticando tanto o cara, eu não entendo. O Alan saiu do Rio, deu bosta. Ele bateu na esposa, não paga pensão, etc. Então, ó, tá vendo? Eu não sabia disso. Mas eu sabia que esse Alan aí era alguma coisa fora do campo, que parece que subiu para a cabeça. O cara se acha, né, velho? Porque o que acontece? Jogador de futebol é Deus, né, no Brasil, né? Os caras se acham acima de tudo. Então, começou a fazer sucesso, começou muita gente pedir autógrafo, tirar foto, aí o cara acha que pode fazer o que quiser, né? Infelizmente, no Brasil é assim. Juninho, Edinho, Neymar é titular hoje. Olhei a escalação. Obrigado, Juninho. Nem tinha visto ainda, hein? Quero ver o jogo agora, por isso que eu tô encerrando. Obrigado. Tomara que ele jogue os 90, né? Tomara que ele jogue os 90. Alex Mendes, sou santista em qualquer momento. Show, irmão, é 2. E série, fala aí o que o Vasco ganhou. Pô, o Vasco ganhou, acho que ele deve ser tetra Série B, eu acho. O nosso Vasco falou, nunca foi ídolo. Pô, mas eu vi um monte de postagem, pô. Não, tô falando sério mesmo. Eu vi um monte de postagem como o Coutinho, ídolo do Vasco, e eu mesmo, não sendo santista, eu pensava, pô, ídolo? Por que ídolo, né? Mas os caras acham, né, fazer o quê? Vasco no Paulistão é A2, aqui em São Paulo. Com certeza, cara. Duvido o Vasco ganhar do Novo Horizontino. Duvido. Haroldo, que lugar é essa baixada? Então, aqui é Morro Saboó, irmão. A parte de trás aqui é o bairro Saboó, Lemoa, Cubatão e a Serra lá atrás. O nosso Vasco falando, ídolo só o Roberto Dinamite. Irmão, Roberto Dinamite, o cara era monstro. Por isso que quando falam do Coutinho, eu fico até quieto. Eu vi uns vídeos desse maluco, cê é louco, e eu vi que na Copa de 82, que o Brasil saiu, o titular era o Serginho Chulapa, e o Roberto Dinamite era a reserva dele. Não tem como, cara. Roberto Dinamite era monstro, o cara jogava muito, cê é louco. Vi uns vídeos desse maluco aí, cara, até arrepia. Jailson, será que a gente passa? Tomara. Marcelo Antônio, sou santista de Araçatuba, show. O Iseli falando que os vascaínos se acham. Irmão, vou encerrar agora, beleza? Juninho, agora vou mesmo, Edinho, até a próxima, vamos, Peixão? Isso, também tô encerrando. Rapaziada, vou encerrar, que vai começar o jogo, tá bom? Então, mais tarde tem outra live aí, obrigado por quem assistiu, comentou, curtiu, compartilhou. Daqui a pouco tem outra, beleza? Valeu, valeu. O Alex falando que é do Paraná. Show. Tem bastante santista no Paraná, hein? Valeu, rapaziada. Bora ver o jogo. Até mais tarde. Obrigado. Valeu e segue nós. Segue nós. Valeu.